Uma boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus então nos abençoe mais uma vez nessa noite e que assim tenhamos condições de compreender bem a mensagem que a espiritualidade maior vem nos trazer mais uma vez. Bom, a Bíblia diz, no capítulo 1 da Gênesis, ela começa a falar sobre a criação do mundo. E ela vai discorrendo então sobre uma série de fatos ali escritos, mostrando como, no entendimento de quem escreveu a Bíblia, o mundo foi criado. Então ela diz que no início Deus criou o céu e a terra era o caos, era disforme, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí então Deus vai tomando uma série de ações para organizar aquele caos. Ele separa o céu da terra, depois separa rios, mares, lagos e lagoas, e vai então propiciando todo o ambiente até que ele gera a vida na terra. Segundo a Bíblia, isso tudo se deu em 6 dias. E no 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou. Então essa é chamada teoria do criacionismo, que é a teoria que está na Bíblia e que ainda é defendida e acreditada por muitas pessoas, principalmente pessoas de outras religiões. Eu espero que nenhum de nós aqui ainda defenda essas ideias de uma maneira tão ferrenha. Porque, na verdade, quando nós então começamos a comparar o texto bíblico com a ciência, ao contrário do que muitas pessoas dizem também, que é totalmente incoerente, e que aquilo que está na Bíblia é uma inverdade, que aquele texto é mentira, não é bem assim. A gente tem que entender há quantos séculos, há quantos milênios atrás a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita por pessoas que tinham aquele tipo de entendimento para determinados fatos naquela época. Na verdade, a ciência ela até corrobora um pouco a visão da Bíblia, mostrando de uma maneira diferente. O mundo, quando foi criado através da explosão do Big Bang, que foi o que criou esse universo conhecido nosso, esse universo onde o nosso planeta está inserido, era uma bola de fogo incandescente. Não podia existir vida aqui. Então a gente pode entender que realmente no princípio, quando Deus criou a Terra, era um caos. Era impossível haver vida aqui. A Terra então foi passando por uma série de processos físicos e químicos para que aqui pudesse então haver vida. Por uma série de eras. A ciência então estuda as eras geológicas da Terra e vai descrevendo uma série de eras. Ao todo, 6 eras geológicas da Terra. Cada era geológica dessa, que a ciência descreve, vai havendo um processo que vai propiciando uma nova maneira da Terra se portar. Na verdade, retificando o que eu disse, são 7 eras geológicas. O 7º dia que Deus descansou também é uma era geológica. E a gente vai chegar nesse ponto. Então, primeiramente a Terra foi se resfriando, até que se congelou totalmente. Ainda não podia haver vida aqui, porque era um planeta totalmente congelado. Depois a Terra foi passando por um processo de descongelamento, onde só o núcleo terrestre se manteve quente, é o magma que ainda existe. De vez em quando acontecem algumas erupções vulcânicas, e aí esse magma é expelido através dos vulcões, só o seu núcleo se manteve quente. Através desse núcleo, ele foi irradiando calor e a Terra descongelou e atingiu um equilíbrio no seu meio ambiente. Depois foi se formando a camada de ozônio, para que os raios ultravioletas do Sol aqui chegassem e não nos prejudicassem a vida na Terra. Embora a gente não insista em destruir essa camada de ozônio, ela foi criada com um propósito: nos defender, e a gente destrói aquilo que era para nos defender. Eu sei que a Terra foi passando por esses processos, até que aqui tivemos condições então de haver vida pela primeira vez. Até que aqui tivemos condições então de que vida existisse aqui. E aí começaram-se então os primeiros seres, aqueles seres unicelulares, os plânctons nas águas, foram os primeiros seres da Terra. Foi os primeiros seres que a gente tem notícia. Esses plânctons foram se desenvolvendo, foram criando organismos mais complexos, pluricelulares. Depois eles foram saindo da água, foram ganhando a terra, criaram-se então os répteis, os anfíbios, até
que depois de um processo de evolução, alguns animais não voltaram mais para dentro da água, porque eles já não sabiam mais viver dentro d'água, num processo de seleção natural e de desenvolvimento comum a todos. Foram se desenvolvendo até que então os primeiros homens aqui passaram a encarnar. Até que os primeiros espíritos ainda primitivos passaram a viver nesse planeta. Então foram 6 eras geológicas. A 7ª era, que para nós é a mais discordante, né? Porque é uma ideia que a gente fica assim, como assim Deus descansou? Deus não descansa, ele sabe que a criação de Deus é incessante, é constante, ele nunca para. Mas a 7ª era geológica da Terra é chamada de Era Cenozoica. Ela se iniciou 65 milhões de anos atrás. E ela perdura até hoje. Seria então essa sim o período de descanso de Deus, entre aspas, porque a partir do início dessa era, a Terra não passou mais por transformações muito radicais na sua estrutura. Até então, era uma série de desastres e catástrofes naturais que aconteciam, que iam modificando o ambiente da Terra, que iam moldando a Terra para que vida existisse aqui. Então a gente sabe que no início o mundo era todo junto, depois, através de grandes terremotos, os continentes foram se separando, através das chamadas placas tectônicas, eles foram se separando, moldando o mundo como é hoje, dando essa visão de mundo como a gente conhece hoje. Mas a partir do início da Era Cenozoica, essas grandes catástrofes naturais não aconteceram mais, pelo menos não com tanta frequência quanto era antes. Então a Terra não passa, nesse momento, por grandes transformações na sua estrutura física. É tudo muito mais lento, gradual, porque não há mais a necessidade dessas grandes transformações. Então a gente pode entender que esse é o período de descanso de Deus, né, que está escrito lá na Bíblia, a gente sabe que não é assim, mas podemos entender então como sendo esse período de descanso de Deus. Um período onde o planeta passa por uma calmaria, entre aspas. Quem dera fosse tão calmo assim. Um período em que o planeta está mais linear na sua constituição física, na sua constituição geológica. Então seria então a Era Cenozoica a que nós estamos vivenciando hoje, a que nós estamos vivendo hoje. Quando nós falamos da criação de Deus, olha só, nesse pouco tempo que eu estou aqui, tendo a oportunidade de conversar com vocês, nesses poucos minutos, nós falamos aqui de uma série de ações que foram tomadas por Deus para que existisse vida aqui nesse planeta. Ocorreram uma série de fenômenos complexos, complicadíssimos. Eu estou explicando na minha linguagem de leigo, que sou. Não sou biólogo, não estudei a fundo, não sou geólogo também, não estudei a fundo. Se viesse aqui um geólogo, um biólogo dar essa explicação para vocês, seria uma coisa muito mais complexa. A gente então ia tendo uma noção ainda maior do poder de Deus, da capacidade de criação de Deus, entender os processos físicos e químicos que tem que acontecer para que esse planeta se tornasse, tiveram que acontecer para que esse planeta se tornasse habitável para nós. E nós entendemos então que a criação de Deus é algo fantástico. É algo que nós não temos noção como acontece, não temos noção como se dá muitas vezes, mas que ela está presente na nossa vida a todo momento, a todo instante. É algo constante conosco. A gente não tem como fugir da criação de Deus. Até porque eu não tenho como fugir de mim mesmo. E eu também sou criação de Deus. Eu estou no centro do amor de Deus. Deus que tudo ama me colocou no centro do amor dele. Então eu sou a criatura que Deus mais ama no universo. De toda a criação dele. Eu sou a criatura que Deus mais ama. E cada um de nós que estamos aqui, cada um de vocês está aí, eu estou aqui, cada um de nós é a criatura que Deus mais ama. Porque Deus não se limita a amar uma única criatura com toda intensidade, e o resto ele ama mais ou menos. Não. Ele ama a todos com todo o amor que ele possui. E isso é um atributo da natureza de Deus que é fantástico. Alguém que consegue amar a todos da mesma maneira, doando todo o amor que possui. Alguém não, né? O livro dos Espíritos define Deus como algo. Né? Primeira pergunta do livro dos Espíritos, o que é Deus? E como Kardec foi inteligente em fazer também essa pergunta,
Não perguntou quem era Deus, é o que é Deus. O que é Deus? Lógico, você pode pensar que aí teve a espiritualidade que intuiu Kardec a fazer essa pergunta. Mas se ele já não tivesse esse conhecimento inato nele, já não tivesse essa inteligência superior, nenhuma influência seria capaz de fazê-lo fazer uma pergunta tão inteligente quanto essa. E aí a resposta dos espíritos: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é algo de uma dimensão que nós não conseguimos mensurar muito bem, que é algo que é a causa primária de tudo. Antes de haver tudo, já existia Deus. Porque Deus é eterno, esse é um outro atributo dele. E às vezes é um atributo um pouco incompreensível para nós, ou muito, né? Não teve princípio, nem nunca terá fim. É um atributo de Deus. É complicado às vezes para a gente parar para pensar em algo que sempre existiu. Sempre existiu. Não tem um princípio definido, não teve um momento em que Deus foi criado, ele sempre existiu. Ele tudo criou porque ele sempre existiu. E é uma criação constante, infinita. Deus está sempre criando, todo dia. Nossos amigos maçons, eu tenho vários amigos maçons, eles têm uma definição para Deus que eu acho incrível. É o grande arquiteto do universo. Chega muito próximo da verdade realmente, porque é ele que arquiteta tudo. É o arquiteto, é o engenheiro, é o mestre de obra. É tudo. Tudo o que há no universo provém de Deus. Tudo vem dele. Não há nada que aconteça no universo que ele não saiba. Assim como Jesus diz lá no Evangelho: nenhum cabelo cai de vossa cabeça sem que Deus saiba e permita. E admirando essa criação de Deus, às vezes a gente se perde para a gente poder ver um pouco, né? Ter um pouco da noção do que Deus preparou para nós. Essa semana eu estava em casa me preparando para sair para o trabalho, e eu acordo cedo, acordo 5 horas da manhã para o trabalho, mas acordo muito cedo. E eu, enquanto estava me arrumando, estava ali, e do nada eu comecei a pensar um pouco sobre isso, sobre a criação de Deus e sobre as coisas, e fiquei imaginando como é que era grande o poder de Deus, como que era maravilhoso, né, poder contar com esse Deus e tudo que ele fez para nós. Porque foi para nós que ele fez isso tudo. Esse mundo foi criado para nós. E ao sair de casa, quando eu cheguei na rua, que eu olhei para o céu, eu fui tomado de espanto, de admiração. Me permitia até fazer uma prece agradecendo a Deus. Porque há muito tempo que eu não vi um nascer do sol tão lindo. A gente está num momento que está mais frio, então o dia ele acaba nascendo um pouco mais tarde. E o céu, se eu olhava, estava todo rosa, uma imagem linda. E aquilo me tomou distante, eu fiquei pensando assim: esse é o poder de Deus. São nessas situações em que o poder do Criador se manifesta para nós. Aquela janela toda fechada, frio, nem imaginava o que estava acontecendo aquilo naquele momento. E quando eu saí à rua, eu tomei aquele susto de ver a grandiosidade daquilo que Deus é capaz de fazer para nós. Não é uma maneira de Deus dizer bom dia para nós? Quando ele cria o nascer do sol, é Deus dizendo bom dia, desejando para nós mais um dia maravilhoso, mais um dia de amor, mais um dia de paz, mais um dia de luz. Então quando chove é o quê? Deus está nervoso? Claro que não. É uma maneira de Deus nos brindar também, através dessas chuvas, que tem que ser chuvas de bênção para nós. Através da chuva que dá a vida, que ajuda a gerar a vida na natureza. Através da chuva que ajuda a encher nossos reservatórios de água, que ultimamente têm andado tão escassos, têm andado tão baixos, né? A gente vê lá em São Paulo várias notícias, né? Diz que a situação lá está periclitante. Quem mora nessa região aqui também sabe o quanto é difícil nessa questão aqui. Mas às vezes a gente está tão envolvido em problemas íntimos nossos, em dificuldades nossas, que a gente não para prestar atenção nessas coisas. Não para agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia nessa terra, de mais uma encarnação. Não para agradecer a Deus a oportunidade de um novo aprendizado, de novas experiências, de melhoramento íntimo. Porque estamos muito envolvidos em nós mesmos, pensando só em nós, só nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e a gente então não para olhar e
e para admirar tudo aquilo que de bom Deus prepara para nós na nossa caminhada. O caminho de flores que Ele estende para nós, para que a gente possa passar nele. É bom a gente começar a pensar um pouco mais naquilo que Deus faz na minha vida, naquilo que de bom eu tenho, naquilo que de bom eu já consigo. E eu sei que todos nós aqui temos inúmeras dificuldades. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Não tem ninguém aqui que não tenha um tipo de aborrecimento em algum momento da vida, que não tenha uma dificuldade, que não tenha uma limitação. Todos temos. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade e a capacidade de superar essas barreiras, de superar esses problemas, de nos tornarmos pessoas melhores no nosso dia a dia, de vencermos as limitações que temos, e principalmente de contribuirmos na sua obra de amor, embora Ele não precise. Eu não preciso ajudar Deus em nada, eu preciso da ajuda dele. E às vezes a gente se pega barganhando com Deus. Olha, Deus, se você fizer isso, tal para mim, eu juro que eu nunca mais faço tal coisa. Gente, isso é impossível. Esqueçam isso. Não se pode barganhar com um ser que já possui tudo. O que é que você vai ensinar ou vai dar para alguém que já sabe tudo e já possui tudo? Não se pode barganhar com Deus. Eu tenho que aceitar de bom grado aquilo que Ele me oferece, agradecer e seguir caminhando. E falando nisso, eu lembrei agora de uma história interessante. O Divaldo que conta que Humberto de Campos certa vez contou uma história para ele. Que era, houve uma reunião de espíritos da alta cúpula, espíritos muito evoluídos. E Deus estava presente nessa reunião. E aí o espírito falou assim para Deus, um dos espíritos: olha, eu queria que o senhor me explicasse uma coisa, que eu não consigo entender essa questão do tempo. Mensurar o tempo. Quanto que o tempo vale para um, quanto que vale para outro. E ele perguntou assim, por exemplo, Deus, quanto é que é 1 bilhão de anos o Senhor? E aí Deus olhou para ele e falou assim, para mim 1 bilhão de anos é 1 segundo. E 1 bilhão de dólares, Deus? Quanto é que vale para vocês? 1 bilhão de dólares. E aí Deus olhou para ele, olha, para mim 1 bilhão de dólares vale 1 centavo. Então esse espírito olhou para Deus, sorriu e falou assim, Deus, então você pode me dar 1 centavo? E aí Deus olhou para ele e falou assim, posso? Espera 1 segundo. É interessante a gente pensar nisso. Não se pode barganhar com alguém que já sabe tudo. É impossível para nós. E a gente tenta, né? A gente tenta enganar Deus muitas vezes. Tenta passar a perna nele. Se a gente for parar para pensar aqui, a gente vai lembrar de um monte de promessa que a gente já fez, com um monte de coisa e não cumpriu nenhuma. Eu imagino que Deus deva rir desse comportamento nosso. Porque não há nada que nós possamos oferecer para Ele que Ele já não tem. Então nós temos que buscar dele. E olha, Deus é tão bom que já nos deu essa condição toda. Já nos deu todas essas possibilidades de sermos melhores. Mas Ele pensou, entendeu que ainda faltava ainda alguma coisa. Ele ainda podia ajudar mais um pouco. E aí nos ofereceu Jesus como modelo e guia. Esse ser tão maravilhoso, que é o que nos guia, que é o que governa os destinos desse planeta, fez esse ser reencarnar. Alguns autores dizem que Jesus demorou entre 1.000 a 2.000, entre 2.000 a 1.000 anos, adensando a sua matéria para que pudesse reencarnar. Porque ele já está muito depurado, já está num estágio evolutivo muito avançado, e esse corpo nosso, para ele, é muito denso. Então ele passou por um processo longo de adensamento da sua matéria para que ele pudesse reencarnar, para que ele pudesse estar na Terra. Um trabalho de abnegação e de renúncia de Jesus. E veio à Terra. E aqui esteve conosco, trazendo todos esses ensinamentos. Existem algumas correntes da psicoterapia que falam que Jesus foi o maior psicoterapeuta que já existiu. E não necessariamente eles acreditam em Deus ou são cristãos. São pessoas que só estudando o Evangelho, estudando as técnicas de Jesus, conseguiram enxergar isso. Porque era um homem que conseguia confrontar as pessoas com seus próprios problemas. Conseguia de uma maneira muito sutil, sem apontar o dedo diretamente para ninguém, confrontar as pessoas com seus problemas. E uma das técnicas que eles apontam
como sendo uma das mais fantásticas que Jesus podia ter utilizado, uma técnica de terapia de grupo, foi a da mulher adúltera. E realmente foi. Ali várias pessoas prontas para acusar, para julgar e para assassinar uma mulher. E aí Jesus, com uma única frase, uma simples frase, ele consegue desarmar aquelas pessoas. Porque confrontou aquelas pessoas com os problemas que elas carregavam dentro delas. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um método infalível e eficaz de terapia de grupo. Porque aquele grupo naquele momento foi tomado de um choque, de um espanto tão grande, porque eles imaginavam uma outra conduta, imaginavam um outro comportamento. E os próprios homens que induziram aquelas pessoas a levar aquela mulher à presença de Jesus, eram homens que estavam ali para fazer Jesus cair em contradição, também foram tomados de espanto. E nem eles, sendo doutores da lei, e que teoricamente estavam cumprindo a lei de Moisés ali naquele momento, tiveram coragem de atacar aquela mulher. Jesus conseguiu desarmar todos. Então eles dizem que Jesus é o maior terapeuta que já aconteceu, que já existiu. Porque conseguia confrontar cada um de nós com os nossos problemas. E fazia-nos repensar as nossas dificuldades. Conseguia nos fazer repensar aquilo que de melhor nós tínhamos para dar. E aquilo que precisávamos vencer em nós. Tinha lá teorias mirabolantes para a época que ninguém conseguia entender, mas que hoje são amplamente discutidas e debatidas como técnicas eficazes de melhoramento íntimo. Né? Perdoar 70 vezes 7. E aí fica mais uma história, né? Essa de Chico Xavier, que ele conta que certa feita, uma mulher chegou lá para ele, para conversar com ele, uma senhora já, para conversar com ele, porque ela passava por um drama familiar. O marido dela era alcoólatra, e quando bebia se tornava uma pessoa violenta. Já de idade avançada não conseguia mais agredi-la fisicamente, mas moralmente ele ainda continuava agredindo. Através dos seus atos, das suas palavras, ele continuava agredindo. E aí Chico Xavier conversando com ela, aparece Emmanuel e fala com ele, diz para ela que ela tem que perdoar. Conta para ela a passagem de Jesus, perdoar 70 vezes 7. E aí então, Chico Xavier vai e conta para ela. E ela diz, mas eu já fiz isso, porque olha só, estou com ele. Ela começou a contagem, fazer conta. Porque eu estou casada com ele já tem 25 anos. Eu já perdoei ele umas 5 vezes por ano, nesses 25. Então, eu já devo ter passado dessa conta aí que você está me dizendo. E aí Emmanuel vai falar assim para Chico, não, diz para ela que ela não venceu essa dificuldade ainda não. Tem que perdoar mais. Ela, como perdoar mais? Já perdoei tantas vezes. Muito mais do que Jesus está falando para perdoar. E aí Emmanuel fala assim, diz para ela que é 70 vezes 7 cada erro cometido, cada ofensa proferida. Não é 70 vezes 7 tudo o que ele fez. É cada erro, cada vez que ele falar alguma coisa para ela, ela perdoa 70 vezes 7. É mais uma maneira da gente ver como é que a gente tenta barganhar, como é que a gente tenta ludibriar as pessoas. Como é que a gente tenta ludibriar Deus, ludibriar Jesus. Na verdade, a gente está enganando só nós mesmos. Não se tem como enganar nenhum desses seres tão desenvolvidos, tão evoluídos. Quando eu tento enganar Deus, quando eu tento mascarar os meus problemas, as minhas dificuldades, eu nada mais estou do que mascarando a mim mesmo, do que mentindo para mim, do que mais uma vez me vestindo com uma capa de boa educação, com uma capa de bondade, que não é o que eu trago em mim, e que é o que eu preciso ter em mim, é o que eu preciso de Deus implementado em mim, o amor de Deus germinando dentro do meu ser e florescendo, dando frutos. O amor que Deus tem por mim, conseguindo multiplicar esse amor através das outras pessoas. Eu consigo multiplicar esse amor na minha família, no meu ambiente de trabalho, em todo o local que eu tiver. Porque, gente, vamos ser sinceros, multiplicar o amor de Deus, ser paciente, amoroso dentro da casa espírita, qual é o mérito disso? Aqui é muito fácil, aqui todo mundo só se vê uma vez por semana, já começa por aí. A gente só se vê uma vez por semana. Eu então ser amoroso com vocês é mais fácil ainda. Vocês me veem a cada 3 meses, 4 meses. Então para mim é muito fácil chegar aqui, cumprimentar todo mundo. Difícil é eu continuar espalhando, vivenciando esse amor no meu dia a dia, com a pessoa que está ali do meu lado sempre.
E olha, mesmo a gente se vendo na casa espírita uma vez por semana, de vez em quando é difícil continuar amando aquele irmão que está ali, não é? Se tornando inconveniente às vezes. Ou pelo menos nós pensamos que ele está se tornando inconveniente. E aí cabe também a autocrítica. Quem é que está sendo inconveniente? Eu ou ele? Quem é que está se tornando inconveniente ali? Quem é que está tendo uma atitude equivocada? Muitas vezes eu também coloco a culpa no outro, quando na verdade o problema está comigo. O outro está só reagindo a uma atitude equivocada que eu estou tendo. Assim como também muitas vezes eu reajo a atitudes equivocadas que os outros têm. E aí é um outro erro que nós cometemos. Reagir ao invés de agir. Porque quando o reagir, ele é do instinto. Alguém agiu mal comigo, eu reajo pior ainda. É bateu, levou. Eu nem penso para fazer. Fez, eu faço de volta. Enquanto o agir, não. O agir é da consciência. O agir é do raciocínio. É eu agir no amor contra alguém que está agindo mal com relação a mim. É eu devolver o mal que eu recebo com o amor que eu tenho. É aprender então a agir e não a reagir. Nós somos muito reativos. Essa é a verdade. A gente ainda se orgulha disso, não, porque eu não levo desaforo para casa. Eu sou uma pessoa muito boa, mas até pisar no meu calo. Pisou no meu calo, acabou. Acabou a paciência, acabou o amor. Bateu, levou. E aí nós ainda vamos vivenciando a lei, está ali, ó. Olho por olho, dente por dente. Quando na verdade já deveríamos estar vivenciando a lei de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim disse Jesus. Está lá também nos 10 mandamentos. Primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então esses ensinamentos já estão aí há muito tempo, passados de geração em geração. Nós não temos mais desculpa para não vivenciar esses ensinamentos, porque nós já fomos avisados, já estudamos, já sabemos. Ninguém aqui pode dizer que não faz porque não sabe. Eu não posso dizer, vocês não podem dizer, mas eu digo para vocês que no meu dia a dia, em muitos momentos eu não consigo vivenciar esse amor. Na maioria dos momentos do meu dia a dia, eu ainda me deixo levar, ainda reajo àquilo que fazem comigo. Porque esse não é um trabalho tão simples assim, eu sei que não é. Eu vivencio isso. É um trabalho de uma construção no dia a dia. E que de início é penoso, de início realmente é muito difícil agir corretamente no bem e no amor. Mas com o tempo vai se tornando mais fácil, à medida em que nós vamos praticando viver esse amor. A questão é que a gente enjoa com muita facilidade de praticar o amor. Assim como aquelas pessoas, e muitos de nós aqui, inclusive nós podemos nos incluir, que fazem aquelas promessas de início de ano. Vai chegando 31 de dezembro, meia-noite, não, a partir do dia 1º eu vou iniciar aquela dieta, eu vou fazer exercício físico, eu vou cuidar mais da minha saúde. Essas promessas vazias que a gente nunca cumpre. A gente nunca cumpre. Eu vou ser melhor, eu vou ajudar mais os outros, eu vou fazer a caridade, eu vou procurar uma maneira de contribuir lá na casa espírita que eu frequento. Isso nunca acontece. A verdade é essa. Raros de nós conseguimos cumprir essas promessas. Eu já fiz um monte e não consegui cumprir. Porque raríssimas vezes nós também conseguimos prometer algo que seja tangível para nós. A gente sempre promete coisas muito além dos nossos limites. Porque não se conhece. Porque não busca se conhecer. Porque não busca entender até que ponto pode ir. Então essas promessas que nós fazemos, faz e não cumpre. Mas se a gente fizer, eu posso ir até esse ponto. E a gente vai tentando, vai trabalhando ali. A primeira dificuldade vai ser vencida. Agora eu vou aumentar um pouquinho mais aquilo que eu posso fazer. E vai aumentando, e vai se acostumando com aquilo. E vai aprendendo com aquilo. E vai se tornando prazeroso fazer o bem. Fazer o bem vai se tornando algo natural, tão natural quanto respirar para nós.
a gente vai acabar se acostumando e vivenciando isso no nosso dia a dia sem perceber. Vivenciar isso sem sacrifício. Tem um livro que chama-se Reforma Íntima Sem Martírio. É um livro que fala exatamente sobre isso. Que nós podemos sim fazer essa reforma íntima sem precisar de sacrifícios grandes, sem precisar de mudanças bruscas e radicais na nossa vida. A mudança é gradativa, a consciência é gradativa. Esse livro de psicografia do Divaldo Franco. O espírito eu não me lembro se é Manso do Fogo. É Manso do Fogo. Muito obrigado. É um livro fantástico. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Leia. Ele é muito bom. E vai mostrar para nós que nós conseguimos sim nos reformar sem grandes sacrifícios. Porque realmente, se eu resolvo então fazer atividade física, eu vou para a academia, e no primeiro dia eu já quero levantar 200 quilos, eu não vou voltar nunca mais. Porque eu não vou conseguir, aquilo vai me frustrar de tal maneira e eu não volto mais na academia. Porque eu vou me achar incapaz de estar naquele ambiente de fazer aquele exercício físico. Se eu falo que eu vou dar uma corrida na beira da praia, na primeira vez que eu vou, nunca corri, já quero correr 20 quilômetros, eu vou desistir, porque eu não vou conseguir. O ideal é que eu não comece nem correndo, eu comece caminhando. E vá aumentando a distância da caminhada. Depois você vai intercalando, caminha um pouco, corre um pouco, até que você tenha resistência para fazer uma corrida. Mas se eu logo de cara já quero correr 20 quilômetros, não vou conseguir. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então eu vou desistir. E assim também é fazer o bem. Se eu não sou uma pessoa que tem o costume de praticar a caridade, de ajudar o outro, mas na primeira vez que eu me decido ajudar, eu já quero fazer uma coisa muito grandiosa, eu não estou acostumado com aquilo, é uma coisa que dá muito trabalho fazer, não. Eu decido que a partir de hoje, todo domingo, eu vou fazer lá um almoço para as pessoas necessitadas, vou doar esse trabalho. Eu nunca fiz nada, já quero fazer uma obra desse tamanho. Na primeira vez, eu desisto, porque as dificuldades são grandes. Quem tem o costume de trabalhar com isso há muito tempo, e que faz isso todo domingo, aqui em Macaé, o Vicente de Paulo faz esse trabalho domingo, em Rio das Ostras nós temos um centro que também faz isso todo sábado. Essas pessoas sabem o quanto é gostoso fazer esse tipo de trabalho. Não dá para você já começar querendo fazer uma coisa grandiosa dessa. Comece no dia a dia, transformando. Comece no dia a dia se transformando aos poucos. Comece no dia a dia aprendendo a gostar daquele que convive com você. Que às vezes a gente até gosta dos nossos familiares. Lógico que nós gostamos, amamos os nossos familiares. Mas, em muitas oportunidades, é complicadíssimo conviver com essas pessoas. É complicado você viver com alguém que te conhece profundamente, sabe das suas limitações, e que quando quer irritar, sabe exatamente o ponto, né, em que toca para irritar. E assim nós fazemos com eles também. Primeiramente, então, começar a limpar dentro de casa. Eu não conheço ninguém, nenhuma dona de casa. Se alguém aqui for dona de casa e fizer isso, me corrija, por favor. Mas que antes de varrer dentro de casa, começa a varrer no quintal. Então primeiro eu vou limpar o quintal aqui, depois eu limpo dentro de casa. É meio incoerente para mim. Eu começar a limpar o quintal, depois vai varrer dentro de casa, vai acabar sujando o quintal de novo, porque tem que tirar a sujeira dentro de casa para fora. Não adianta. Então primeiro se limpa dentro de casa, depois vai se limpar do lado de fora. Ah, Alex, então enquanto isso eu não ajudo, eu não faço nada? Acho que não. Ajude dentro das suas possibilidades. Ajude dentro das suas limitações. Ajude dentro daquilo que se pode fazer. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom contar novamente, porque eu, logo assim que eu me tornei espírita, de fato, aos 17 anos, comecei a frequentar uma mocidade espírita e tudo mais, na minha primeira reunião de mocidade, a primeira vez que eu estive ali, que eu vi o coordenador de mocidade dando estudo, falando sobre Deus, ensinando tudo aquilo, eu tive vontade de trabalhar com mocidade. Na primeira reunião, eu olhei para ele e falei assim, um dia eu também vou estar fazendo a mesma coisa que ele está fazendo ali. Vou estar eu, uma mocidade, trabalhando com jovens. Mas eu não tinha conhecimento, era a primeira vez que eu entrava numa reunião de mocidade. Tinha frequentado a casa espírita pouquíssimas vezes quando eu era criança, quando eu tinha 10, 11 anos. Depois disso demorou muito tempo até que eu voltasse a frequentar. Então eu não tinha o menor conhecimento. Eu tinha acabado de sair de uma outra religião, estava cheio de ideias daquela outra religião, cheio de dogmas e conceitos daquela outra religião. Então eu não tinha condições de fazer aquilo ali. Então o que eu fiz?
foi começar a trabalhar na evangelização infantil. Foi algo natural. Comecei a trabalhar na evangelização infantil. Eu sei que foram necessários 10 anos trabalhando com evangelização infantil constantemente. Primeiro com crianças de 3 a 5 anos, depois de 7 a 10 anos, depois pré-mocidade, até que um dia, depois de 10 anos, eu recebesse o convite para trabalhar na mocidade. Eu senti a casa espírita estava passando por necessidade de um evangelizador e achou que eu poderia cumprir bem aquela tarefa naquele momento. E aí já se vão 4 anos desde que eu recebi e aceitei esse convite. Então foi necessário, eu não podia. Embora eu tivesse a boa vontade, muitas vezes nós temos. Embora eu tivesse a vontade de ajudar, eu tivesse a boa vontade, mas eu não tinha o preparo necessário para estar ali. Eu não tinha a condição de estar contribuindo daquela maneira. Eu precisava aprender, eu precisava me instruir mais. E é lógico, gente, o aprendizado ainda não se encerrou. Eu já li o livro dos Espíritos, já estudei o livro dos Espíritos algumas vezes. E cada vez que eu estudo o livro dos Espíritos, eu descubro algo novo que eu não havia lido antes, que eu não tinha prestado atenção antes, que eu não tinha percebido. Porque o conhecimento, a busca pelo conhecimento, ela tem que ser incessante, infinita. Quanto mais eu souber, melhor. Então demoraram-se esse tempo todo para que eu tivesse condição de contribuir nessa obra. E na nossa vida em tudo é assim. Se uma pessoa tem talento para ser médica, ela não vai começar a operar antes de ter passado por uma faculdade, antes de ter feito os cursos de especialização que ela precisa fazer, antes de todo um processo que é longo, mas que é necessário para que ela tenha conhecimento da anatomia humana, saber aonde ela vai cortar para determinado tipo de caso, o que ela tem que fazer, como dar o diagnóstico e tudo mais. Então primeiro a pessoa estuda e depois ela trabalha. É em tudo assim na nossa vida. Eu vejo, por exemplo, conheço alguns casos de pessoas que ficam frustradas porque vão para a casa espírita e a pessoa já quer participar da reunião mediúnica, ela já quer sentar na reunião mediúnica, já quer participar daquilo tudo. E às vezes não pode. Às vezes não. Se a pessoa está a primeira vez na casa, não pode. Ela precisa primeiro se instruir, ela precisa aprender, para depois ter a oportunidade. Se for também aquilo que ela tem que fazer, se for o que tiver de melhor para ela contribuir, participar da reunião mediúnica. Pessoas assim, que já querem chegar na casa espírita, indo direto para a reunião mediúnica, já querem ir lá ver como é que é a reunião mediúnica, participar, são pessoas que estão muito mais preocupadas com o fenômeno. Então eu aconselho a essas pessoas que procurem um show de mágica, que é muito melhor. Vão ver vários espetáculos de mágica lá. Reunião mediúnica não é um circo. A pessoa não está ali para ficar se exibindo. O médium não é um exibicionista. Ele é um trabalhador da seara de Jesus que tem suas dificuldades e que está lutando para vencer essas dificuldades. Que está buscando no seu dia a dia ser uma pessoa melhor. Mas porque ele é médium, ele não é melhor do que o outro. Ele simplesmente tem um campo de trabalho diferente de uma outra pessoa. Assim como meu campo de trabalho está aqui, podendo dividir com vocês a mensagem de Jesus, a mensagem da espiritualidade nos induz na noite de hoje, o campo do médium é trabalhar a sua mediunidade na seara de Jesus. É colocar a serviço de Deus o talento que ele tem, a faculdade que ele tem, que é o intercâmbio com maior facilidade entre o mundo espiritual e o plano físico. Então eu sempre toco muito nesse ponto de mediunidade, porque eu ainda sinto muita dificuldade em algumas pessoas de entender que a doutrina espírita não é feita só de mediunidade, não é feita só para mediunidade. Existe um outro caráter na doutrina espírita que nós precisamos nos ater a esse caráter na doutrina espírita, que é o caráter do amor, que é a dimensão sentimento que a doutrina espírita traz para nós. É o amor que a doutrina espírita desperta em nós para todas as criaturas de Deus. É quando nós vamos aprendendo, vamos conhecendo um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre a criação de Deus, sobre o mundo que nos cerca. A doutrina espírita que nos faculta esse conhecimento, ela também vai despertando em nós, vai nos ajudando a despertar em nós o amor. A capacidade de amarmos cada vez mais todas as criaturas, de entendermos mais sobre a criação de Deus. E entendendo sobre a criação de Deus, eu entendo também o mundo íntimo que há dentro de mim, que é tão complicado às vezes, né? Eu sei que existem momentos na nossa vida
é que o nosso mundo íntimo está como a Terra que acabou de se desprender do Big Bang. O caos. Está tudo de cabeça para baixo. É uma reviravolta terrível. A gente não consegue entender nada. Passa por grandes catástrofes naturais interiores que nos tiram de equilíbrio muitas vezes. Mas aí, quando isso acontecer, lembre-se desse texto da Gênesis. A Gênesis no capítulo 1, que apesar do caos que reinava ali, o texto é bem claro em dizer: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, Deus estava ali. Hoje em dia a gente já tem entendimento de que Deus não é um Espírito. Mas a ideia é bem essa. No caos dos nossos problemas, no turbilhão de emoções que nós passamos muitas vezes, nas dificuldades que nós temos que enfrentar em muitas oportunidades, a energia de Deus está ali. Deus está presente na nossa vida. Deus está nos amparando. Está nos dando todas as condições necessárias para sermos pessoas melhores a cada dia. Hoje, no início, logo assim que eu cheguei, estavam tocando uma música aqui, uma música que não é espírita, mas que eu particularmente também gosto muito, que diz que Deus está aqui nesse momento, que a sua presença é real em meu viver. E é exatamente assim. Deus está presente conosco em todos os momentos. A presença dele é real na minha vida. Eu sou prova incontestável do amor de Deus, da capacidade de Deus de caminhar conosco. Porque quando eu ando sobre a terra, é a criação de Deus que está caminhando ali. É a energia de Deus que está caminhando ali. É a capacidade de amar incondicionalmente que Deus tem que está caminhando ali. Quando nós estamos aqui, escolhemos estar aqui comungando desse banquete espiritual que a espiritualidade maior oferece para nós, podemos dizer então que aqui é um grande ponto da energia de Deus. A energia do amor de Deus emana aqui nesse lugar. Porque todos nós aqui somos criaturas de Deus. Nós precisamos então começar a entender melhor isso. Para quem sabe um dia chegar ao nível de entendimento de Francisco de Assis. Esse é um homem fantástico, extraordinário. Não à toa dá um nome aqui para essa casa. Me presta um nome aqui para essa casa. Porque era um homem que não tinha conhecimento de doutrina espírita, não sabia de espiritualidade, não tinha conhecimento tão aberto e tão aclarado quanto nós temos hoje. Hoje em dia a gente já sabe que é o livro dos espíritos, que aquilo que nos constitui, saiu do fluido cósmico universal, passou por diversos reinos da natureza, desde o reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar ao reino nominal. Temos lá aquela expressão que diz que o homem vai evoluir do átomo ao arcanjo. Todos nós evoluiremos. Francisco de Assis não tinha nenhum desses conhecimentos. Não entendia a natureza das coisas. Pela época em que ele viveu, ele não entendia a natureza das coisas. Mas já tinha um instinto de amor de Deus. Porque era um homem que dava bom dia às pedras. Bom dia, irmã pedra, bom dia, irmã formiga, bom dia, irmão sol, dava boa noite à irmã lua. Por quê? Era à toa? De maneira alguma. Francisco de Assis entendia que todas essas criaturas também são criadas por Deus. E que então, essas criaturas sendo criadas por Deus, e ele também sendo criado por Deus, eram irmãs dele. Porque todos faziam parte da criação de Deus. Então ele tratava todos como irmãos. Independente da natureza que se encontrasse naquele momento, do estado que se encontrasse naquele momento. Era um homem que entendia, mesmo sem o conhecimento que hoje em dia nós temos, que é importante que tenhamos, que a doutrina espírita veio trazer para nós, mas era um homem que já entendia a essência das coisas, já tinha o sentido das coisas dentro de si. Era um homem tão dócil, tão gentil, que ele foi para as cruzadas. Quando jovem, Francisco de Assis queria ir para as cruzadas em Jerusalém, mas como guerreiro, ele queria guerrear, porque ele achava que aquilo era o máximo de glória e honra que um homem podia obter. Mas depois que ele se entregou a Jesus, que ele começou a trabalhar na causa de Jesus, ele foi a Jerusalém, para as cruzadas. Mas foi já como irmão sol.
como aquele homem que iluminava os caminhos que o mundo passava. Mas lá ele pegou uma doença na vista, uma doença grave, e que na época não tinha tratamento. O tratamento era cegar a pessoa com ferro em brasa, para que ele não morresse da infecção que ele pegou lá. E assim foi feito com ele. E conta a história que Frei Leão desmaiou quando viu o que estavam fazendo com Francisco de Assis. Frei Leão, que era o seu amigo particular, a pessoa que mais caminhava com ele, que mais tinha contato com ele, era Frei Leão. Frei Leão não aguentou ver aquilo. Mas conta ainda a história que enquanto o médico, o ferreiro, ia queimando a sua vista, ele cantava as bem-aventuranças do irmão Fogo e dizia: bem-aventurado irmão Fogo, não me queime muito a vista, não arda muito, eu que sempre fui tão bom e gentil para com o Senhor, mas faça o seu trabalho, porque eu sei que para mim é melhor, porque eu sei que é para salvar a minha vida. E cantava, e teve as suas 2 vistas queimadas, cantando, sofreu com os estigmas, as chagas de Cristo, foi acometido por isso. Então foi um homem que na vida dele, eu acredito que Francisco tinha muitos motivos para reclamar de muita coisa. Tinha muitos motivos para ser uma pessoa amarga e amargurada, porque teve muitas dificuldades. Depois que aceitou a Jesus, podemos dizer que a vida dele foi só privação. Mas se nós tivéssemos a oportunidade aqui agora de perguntar para ele aqui, se aquilo foi ruim, se ele achou aquilo ruim, se ele foi infeliz, eu tenho certeza que ele diria que não. Porque era um homem que achava que sofrer em nome de Jesus era a maior glória que ele podia ter na vida dele. Assim como Paulo de Tarso, tantas vezes acorrentado, tantas vezes preso, apedrejado, açoitado, mas quando conseguia sair do cativeiro, quando conseguia passar por essas situações de agressão física e sair ali, vivo dali, ele dava graças a Deus e se sentia feliz por ter a oportunidade de sofrer em nome de Jesus. E a gente às vezes chora, reclama e blasfema contra Deus por causa de uma unha encravada. Uma topada na quina assim, a gente já sai xingando, dizendo coisas horrorosas, já perde totalmente o equilíbrio. Não consegue entender que nós temos muito mais motivos para agradecermos do que para reclamar. A nossa vida é uma vida de bênçãos. Nossa vida é uma constante bênção. O simples fato de podermos acordar todos os dias nessa encarnação é felicidade para nós. E eu sei, tá, gente? Podem existir pessoas aqui que em determinados momentos, ou até mesmo nesse momento, não tenham nem muita vontade de levantar da cama. Tal a quantidade de problemas que traga consigo, tal a quantidade de dificuldade que a vida dela tem desenvolvido nesse momento. Mas para essa pessoa, se ela estiver aqui, seja encarnando ou desencarnando, eu digo: não há mal que sempre dure. E o mal só perdura na nossa vida enquanto nós assim permitirmos. Porque a partir do momento em que eu decido que o amor vai reinar na minha vida, que o bem vai fazer morada constante no meu coração, o mal é extirpado da minha vida. Não adianta, gente. Jesus pode se materializar aqui e agora, e me conclamar ter uma vida melhor, uma vida no amor, uma vida no bem. Enquanto eu não decidir que assim vai ser, não vai acontecer. Nem Jesus, nem Deus, nem ninguém vai conseguir me convencer do contrário enquanto eu não quiser me convencer, enquanto eu não quiser fazer diferente. Nós espíritas, ao final de cada prece que fazemos, nós temos aquela expressão, aquela simples frase: que assim seja. E que assim seja mesmo. Que toda vez que a dificuldade bater na nossa porta, que toda vez que a desolação bater na nossa casa, que nós sentirmos a dificuldade da provação, que nós nos sentimos tristes, deprimidos, chateados, irritados, nervosos com as mais diversas situações, que eu posso olhar para dentro de mim e falar assim: isso não pertence a mim, isso não é meu. A partir de hoje, o amor vai reinar na minha vida.
Que assim seja. E assim será. Tenho certeza disso. Busquem trazer isso para a vida de vocês. Vamos buscar tentar interiorizar isso em nós. Nós temos condições de amar incondicionalmente. Deus nos dotou dessa capacidade de fazermos o bem a níveis inimagináveis para nós. Nos criou simples e ignorantes para que nós pudéssemos evoluir, para que nós tivéssemos a condição de crescer cada vez mais na escala evolutiva, mas nos deu a sublime vontade de melhorar a cada dia. Nos deu a capacidade de hoje sermos melhores do que ontem. E nos deu principalmente a certeza de que amanhã, se nós quisermos, nós seremos ainda muito melhores do que hoje. Basta eu querer. Basta eu dizer, assim seja. Quem sabe um dia, no final da nossa encarnação, ou desta, ou de outras encarnações que ainda teremos, quem sabe nós não poderemos então repetir as palavras do apóstolo Paulo, né? Na sua carta aos Romanos: eu, por minha vez, combati o bom combate, guardei a fé, encerrei minha carreira. Então, muito obrigado, né? Agradecer a Deus, então, pela oportunidade da criação, esse Deus tão maravilhoso que nos ama e nos abençoa todos os dias. Agradecer a Jesus pelos ensinamentos de sempre. Agradecer a espiritualidade amiga pela inspiração dessa noite. A direção da casa pelo convite, muito obrigado. A cada um de vocês que escolheram estar aqui. Isso é uma coisa que eu gosto muito de dizer. Se ao final do nosso dia a gente resolver fazer um exame de consciência, utilizar o método de Santo Agostinho e perceber que o nosso dia não foi tão bom quanto poderia ter sido, sintam-se felizes, porque pelo menos uma escolha certa nós fizemos. Nós escolhemos estar aqui na noite de hoje compartilhando a mensagem de Jesus. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, obrigado pela paciência, obrigado pela boa vontade de estarem aqui nos ouvindo. Muito obrigado mesmo. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês, abençoar os projetos no bem de vocês. Que Deus possa continuar multiplicando as bênçãos do seu amor na vida de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.